Amigos do programa Momentos de Reflexão, terça-feira, 7 de setembro, hoje é Dia da Pátria, oremos pelo Brasil. E nós vamos meditar no Evangelista Lucas, no capítulo 6, os versículos de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e o seu irmão André, Tiago e João, filhos Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Irmãos e irmãs, antes de escolher os 12 apóstolos, a quem entregaria a sua igreja, Jesus foi à montanha e passou a noite em oração. Somente depois de escutar diretamente o Pai, foi que ele tomou a iniciativa de escolhê-los, conforme o Pai lhe havia segredado. Jesus não agiu conforme a sua sabedoria humana, por isso não nomeou os melhores, os mais preparados, os mais capazes, os mais obedientes, mas tão somente aqueles a quem o Pai lhe ordenara. Sabemos, portanto, que dentre os 12 havia traidores, descrentes, pretensiosos, ambiciosos e que nenhum deles era exemplo de santidade. No entanto, Jesus tinha a convicção de que aqueles eram os eleitos de seu Pai e, por isso, não relutou em chamá-los. Jesus sabia que, para realizar a sua missão, teria que enfrentar dificuldades também com os seus escolhidos. Sabia que estaria lidando com homens cheios de defeitos, mas, ao mesmo tempo, assim, não desistiu e foi com eles até o fim. Deste modo, fica bem claro para nós que Jesus veio ao mundo não apenas para nos salvar da morte eterna, mas também nos ensinar a viver a vida em harmonia com o pensamento de Deus, descobrindo o que lhe é ou não agradável, a fim de que cumpramos no mundo a missão que nos é proposta por Deus. Muitas vezes nós também nos prostramos aos pés do Pai e pedindo orientação para a nossa caminhada e, no entanto, falta-nos a paciência para esperar o fruto
das escolhas que fazemos sob a orientação do Espírito Santo de Deus em nós. No primeiro contratempo, nós já estamos nos decepcionando e nos frustrando, mal entendido que fizemos as escolhas erradas e culpamos muitas vezes o próprio Deus pelos acontecimentos. Precisamos também estar firmes e convictos em tudo quanto nos for revelado pelo Pai. Em oração, a sua palavra meditada é a garantia para confirmar o que Ele nos confidenciar durante a nossa oração. Não tenhamos medo de confiar na força do Espírito Santo em nós, quando precisamos de orientação. Jesus é o nosso modelo, o nosso mestre. Com ele, nós aprendemos a viver sem temor o que Deus nos determinar. Como você tem tomado decisões em sua vida? Perguntemos. Você também se põe em oração? Você confia na palavra de Deus quando você ora e as coisas não acontecem como você desejava? Qual é a sua relação com Deus, sobretudo nos momentos da adversidade? E é por isso, irmãos e irmãs, vejamos a importância da vida de oração na vida de cada homem e mulher cristãos. Aí está a importância da oração. Jesus não temeu escolher os apóstolos com as suas diversas limitações, como acabamos de meditar. E nós, muitas vezes, vivemos as dificuldades dos tempos atuais, em meio a essa pandemia, em meio a tantas diversidades, nos questionando a Deus os porquês. E nós não podemos nos esquecer nunca de que somos esses instrumentos na mão de Deus, fragilizados, sim, porque somos humanos, mas que a ação e a força de Deus em nós jamais será abolida pelo próprio Deus. Vamos prosseguir, portanto, orando, pedindo a Deus para que nós tenhamos força de vencer todas essas adversidades, sobretudo os nossos irmãos atingidos pelo Covid, os que estão aí nos hospitais, nos cárceres e em tantas dificuldades pelo mundo afora, as pessoas que nos pedem orações. Muitas vezes as pessoas nos pedem orações, mas elas mesmas não têm a paciência de confiar em Deus para superar os momentos difíceis da vida. Que os profissionais da saúde que estão trabalhando com tanto empenho na recuperação de nossos irmãos enfermos, tenha sempre essa também certeza da presença de Deus na vida e na ação de cada um deles. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.